Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Novamente é um prazer estarmos reunidos em mais uma aula. Estava com saudade. Pois bem, pessoal, o tema da aula de hoje é o muralismo, tá ok? Para os sétimos anos aí. Caríssimos alunos, o que seria o muralismo, professor Natanael? Pois bem, o muralismo, pessoal, é uma arte que surgiu no México. E agora eu vou contar para vocês como surgiu. Vamos dar aqui um pouco do conceito dessa arte tão linda, né? Tão revolucionária. Muralismo é o tipo de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes. Assim, está particularmente ligado à arquitetura. Também conhecido como pintura mural ou arte mural, o muralismo propicia uma relação de proximidade com o público. Isso acontece na medida em que suas obras são encontradas nas ruas e exploram problemas sociais, bem como temas históricos. A arte muralista desempenha um papel social bastante forte, já que ela se aproveita da exposição pública para manifestar-se de forma crítica. Marcando forte presença no México, onde surgiu, esse movimento artístico e as suas primeiras manifestações do que viria a se tornar o muralismo são as pinturas rupestres, tá ok? Pode-se dizer que o muralismo é uma arte mexicana que surgiu na primeira metade do século XX no México. E nessa altura também que tem início a Revolução Mexicana de 1910, que logo logo vou falar um pouco sobre ela, que é ela que faz a marcação histórica dessa corrente artística que surgiu. Momento histórico que inspirou os artistas a expressar seus pensamentos críticos. Por isso, essa manifestação artística revela muito do que se vivia no México. Era o momento em que, sem dúvida, o povo carregava um sentimento forte de compromisso libertário. Para entender a gravidade desse acontecimento, pesquise sobre a Revolução Mexicana, meus alunos, tá ok? Meus alunos também vou dar um pouco da breve história do que foi a Revolução Mexicana já já. Aguardem, só um momento. Em 1920, após assumir o cargo de secretário de Educação, Vasconcelos Calderón propôs a construção de murais. O objetivo era que eles retratassem a história do México e promovessem o nacionalismo. Agora vamos a um pouco da breve história do que foi o muralismo, esse movimento que surgiu no México e que se expandiu até mesmo até o Brasil, causando forte influência em vários artistas pelo mundo inteiro. No ano de 1910, o México era governado por Porfírio Dias, que havia implantado a ditadura no México. No ano de 1876 a 1880 e de 1884 a 1911, permanecendo mais de 30 anos no poder. A Revolução Mexicana teve como principais acontecimentos a reivindicação da reforma agrária e a manifestação dos camponeses que solicitavam o retorno à sua cultura, ou seja, a busca e a valorização da cultura indígena. Durante as décadas de 1920 e 1930, o México passou a ser amargo da arte no continente americano. Os pintores mexicanos, influenciados pela Revolução, iniciaram a proposta de arte revolucionária, que seria uma mistura entre influências da arte pré-colombiana, civilização maia, asteca, incas e da arte moderna. Segundo os pintores do período, a nova arte que surgia no México deveria ser das camadas populares, ou seja, o povo teria acesso a essa arte. A influência revolucionária seria expressa em grandes murais, nos edifícios públicos, que foram a principal tela dessa nova arte revolucionária. As principais representações da nova arte vieram do revivamento da criatividade da antiga cultura mexicana. Portanto, sua principal proposta era o retorno às origens indígenas. Como a sua principal característica era a pintura em grandes murais públicos, a nova arte que surgiu foi chamada de pintura muralista. Os principais representantes ficaram conhecidos como muralistas. São eles: Clemente Orozco, que nasceu em 1883 e morreu em 1949.
Davi Siqueiros, que nasceu em 1896 e morreu em 1974. E Diego Rivera, que nasceu em 1886 e morreu em 1957. Os principais temas pintados por esses artistas foram a transmissão de mensagens de luta, resistência, simbolismo nacionalista, a população contra as desigualdades sociais, a miséria e a exploração dos camponeses, os trabalhadores rurais. Pois bem, agora observamos um pouco da breve história do que foi o muralismo e vamos dar início ao conhecimento da arte e dos artistas que fizeram vivenciar e viver essa linda corrente artística de simbolismo gigantesco e de importância histórica. Para dar andamento a seu projeto de arte, Vasconcelos Caldeirão convidou 3 artistas. Eles eram Diego Rivera, que nasceu em 1886 e morreu em 1957, David Alfaro Siqueiros, que nasceu em 1896 e morreu em 1974, e José Clemente Orozco, que nasceu em 1883 e morreu em 1949. Pelo fato de terem sido os impulsadores do movimento muralistas, ficaram conhecidos como os 3 grandes. Ou seja, eles foram a porta-voz, os que deram início à explosão do que foi esse grande movimento muralista, do muralismo no México, tá ok? O maior representante dessa arte é Diego Rivera, que nasceu em 1886 e morreu em 1957. Artistas que promoveu a popularidade do muralismo. Isso aconteceu em virtude do sucesso dos murais gigantescos pintados pelo artista. Seus murais podem ser vistos tanto nos Estados Unidos, na Polônia e na China. Ou seja, pessoal, aqui resumir um pouco, vamos lá. Essa forma de arte que surgiu no México, ela não surgiu por acaso. Ela surgiu de uma forma crítica. Ela queria que o povo tivesse vez e voz através dos muros, que naquela época o povo pobre mexicano não tinha acesso ao mural de museu ou através de outras coisas de acesso à arte, aos espaços de acesso à arte. Então, alguns artistas, com aquele ar de indignação, começaram a pintar o sofrimento do povo em muros, e assim também dando acesso a eles à arte. Os traços, as cores sempre vivas, sempre bem grandes, onduladas, esses traços também influenciaram até mesmo os modernistas, tá bom? Aqui no Brasil, que foi a Semana da Arte Moderna, e também o maior nome da influência no Brasil, que foi o Cândido Portinari. Adentrando mais sobre isso, eles fizeram isso como meio de resistência com relação à opressão do governo na época do México, que ele vivia, e os grandes opressores estavam na região rurais. Os camponeses estavam praticamente em trabalho escravo, morrendo de fome, passando muita fome. Isso causou indignação nacional, assim dando origem à Revolução Mexicana, tá ok? Vamos agora continuar a nossa aula. Lembrando que a atividade dessa aula vai estar nas nossas plataformas, tá bom? Digitais. Não esqueçam de acessar as atividades, fazerem revisão de estudos, porque é muito importante para assimilar melhor o conhecimento dessa aula. Agora vamos analisar e observar algumas obras desses grandes artistas, tá bom? Os muralistas mexicanos, tá bom? Vamos lá. O nome da obra é Prometeu, de José Clemente Orozco, 1930. Então, o que você pode observar? As cores muito vivas, o tema é sacro, O que é arte sacra? Ela é arte religiosa, onde tem como tema principal os fatos bíblicos, ou seja, veio a necessidade daquele povo em ter fé em Deus e apelar para as coisas santas e sacras, porque aquele momento do povo mexicano era um momento de sofrimento e dor. Então os mais pobres se apegaram com a fé.
E nisso os artistas observaram e começaram a pintar essa obra, né? No caso, essa forma de resistência por parte da população que tinha fé que tudo ia melhorar e oravam e acreditavam sim em Deus, né, e na Bíblia. Então o artista José Clemente, em 1930, pintou essa obra numa parede também, que são os muralistas. A predominância é a cor vermelha. Temos a imagem da figura de Jesus Cristo nu. Temos várias pessoas, no caso, em aclamação, né, em sofrimento, orando, e ele ouvindo, e também pedindo a seu Pai, intercedendo por todos, tá ok? Esta obra é muito importante, é uma obra muito marcante, que fala muito sobre o que a população do México estava passando naquele momento, tá bom? Essa obra também foi um marco do movimento muralista mexicano. Na segunda obra temos a chamada Visão Política do Povo Mexicano, também conhecido como A Distribuição de Armas, do grande artista e um dos maiores, Diego Rivera. A data foi 1928, tá bom? Também vamos analisar aqui, né, a população que buscava de qualquer forma sua libertação da opressão que estavam vivendo naquela época, né, sobre o governo. Então, o artista viu a movimentação e mobilização de todos, empunhando armas, buscando alguma forma de vencer a opressão do governo, e decidiu registrar, tá bom? Temos aqui várias pessoas de várias formas, de diferentes ideias e roupas e classes sociais que buscavam sim a libertação do povo. Temos aqui soldados, né? Temos aqui alguns que desertaram, outros que não. Temos também as pessoas comuns buscando se amamentar, mulheres, crianças, não importavam. O que eles queriam naquela época era voz e vez e também serem, no caso, respeitados pela sua nação. Essa é uma obra muito importante de cunho histórico, tá ok? Serve também como documento histórico, o que foi pintado, o que estava acontecendo naquele momento na nação mexicana. Também temos mais uma obra de um dos grandes artistas desse movimento que marcou época no mundo, né, na história da arte. Esta obra tem algumas semelhanças com a nossa cultura nordestina, no caso. Temos aqui os soldados, né, que parecem muito com cangaceiros, mas que era, na verdade, a população que seria a resistência contra as forças armadas, né, a polícia, toda essa força que foi contra o povo naquele momento. Eu gostaria que você analisasse, né, a vestimenta deles, né, os chapéus, muito comum na cultura mexicana, e mais uma vez mulheres, mais uma vez idosos, entendeu? O espírito, né, comum a todos de libertação acabou absorvendo em todos, acabou todos buscando a mesma ideia e assim conseguiram seu objetivo. O nome da obra é Do Porfirismo à Revolução, de David Alfaro Siqueiros, 1954, tá ok? Analisem bem as cores sempre vivas, os traços arredondados, né, detalhes das armas, os detalhes que verificam que realmente foi da época do muralismo, mais uma vez pintado também em muro, né, e dizendo muito sobre aquele momento de apreensão, aquele momento de sofrimento do povo mexicano. Ela foi pintada em 1954 e você viu também a distância do tempo, né, de uma para a outra. Quanto tempo durou essa ditadura no México? Pois bem, a próxima obra também do movimento muralista mexicano está no nosso livro, tá ok? Que vai ser tema da nossa atividade. Eu quero que vocês façam a forma dissertativa, a análise do quadro. O que é dissertativo? Você vai descrever a sua opinião sobre esta obra. Vai ser discursivo as questões, são 6 questões que vai estar nas nossas plataformas digitais para vocês poderem responder, tá bom? Exercitando o conhecimento da aula de hoje. O título da obra é Sonho de Domingo, no Alameda Parque de Diego Rivera. Mais uma vez o Diego,
que foi um dos grandes pintores. Ele produziu muitos murais e espalhou pela cidade. Por isso que ele se destaca tanto. Ele foi um dos grandes, dos 3 grandes que você viu anteriormente na nossa aula. É de 1947 essa obra, e ela se encontra na página 36 do nosso livro. O tema da atividade vai ser estudo do quadro, né? Você vai ver e apreciar a obra deste grande pintor e vai me dizer algumas características dela. Ela vai encontrar-se na página 36, né? Você vai ver as perguntas quando eu for fazer a revisão de estudo, nossa atividade, e está muito fácil, mas de antemão vamos lá. Temos todo aquele ar, né, de divergência. Temos uma caveira que dizia que era morte, também, ao mesmo tempo tem uma classe social que queria aquele movimento contra o povo. Sempre bem vestidos, sempre bem, né, abastardos, né, ricos. E temos o simbolismo da caveira, representando o povo mexicano. As cores também muito vivas, né, os traços também sempre ondulados, de bastante destaque. Sempre de bastante destaque, como você pode analisar, estas obras sempre foram de bastante destaque nas cores, nos traços, nos rostos, sempre ondulados, sempre grandes, para dizer mesmo que o povo sofria naquele momento, tá ok? Bem, após o movimento muralista do México surgir, ganhar força e se espalhar pelo mundo inteiro, a influência do movimento muralista mexicano chega ao Brasil, tá bom? Influência do muralismo no Brasil, né? No caso, o muralismo mexicano e o muralismo brasileiro, cujo qual temos o grande expoente, o grande artista renomado chamado Cândido Portinari, ok? Cândido Portinari nasceu em 1903 e faleceu em 1962. É o artista que se destaca na arte mural, que foi a arte que surgiu no México e que acabamos de ver como surgiu, por que surgiu e para onde foi essa arte. Ficou na história e marcada para sempre. O muralismo brasileiro, no entanto, apresenta características bastante distintas do muralismo mexicano, tá ok? Vamos ver, tem a influência do México, mas também temos a nossa própria particularidade, cores, traços e temas, tá bom? O tema do México seria a Revolução, a guerra civil que o México entrou para poder conseguir sua liberdade da época da ditadura do México. No Brasil, Cândido Portinari veio trazer as nossas mazelas, tá bom? Principalmente do povo nordestino, que naquela época padecia por várias coisas, como fome, seca, falta de trabalho, o êxodo nordestino que ia para o sul, sudeste, para poder salvar-se, ele e a sua família. Isso era muito triste, tá bom? Lembrando que tem romance sobre isso, de artista cearense, que foi Raquel de Queiroz, que escreveu o 15, um livro muito bom e que eu indico para todos lerem. Isso leva em conta principalmente as circunstâncias de como a arte surgiu entre os mexicanos, bem como com o seu objetivo. No caso de Portinari, sua obra também reflete a preocupação com os aspectos sociais. Apesar disso, em termos estéticos, o artista apresenta características de um estilo muito particular. Ele conseguiu trazer a influência da vanguarda que surgiu no México, mas conseguiu também deixar a sua assinatura particular. Todos que veem a obra de Portinari sabem que é de Cândido Portinari. Isso que se chama assinatura. É deixar a sua marca, deixar o seu traço, deixar o seu espírito, a alma no que fazia, o sentimento, e todos vão identificar, desde que tenham o conhecimento prévio a respeito de vanguardas artísticas, aonde estiver o quadro desse grande artista brasileiro, tá ok? Vamos agora analisar uma obra de Cândido Portinari chamada Desbravamento de Mata. Cândido Portinari, 1941, tá ok? Vamos lá. Ele sempre trazia a obra, né, e as mazelas brasileiras, assim também como os empreendimentos brasileiros, né? Nessa época a gente viu os seringueiros trazendo, né,
o plástico, né? Trazendo o elástico, trazer o plástico, né? Me perdoe. Eles tiravam da seringueira, das árvores, né? Iam, né? Desbravavam a mata, faziam todo aquele processo de desmatamento, que começaram também a surgir os crimes, né? Eles acabavam desmatando demais para poder fazer a extração das seringueiras. E Cândido Portinari, em 1941, deixou eterno, né, esse momento no Brasil, e foi de muita importância. Temos documentários, temos minisséries sobre isso, que foi muito importante para o nosso país, ao mesmo tempo de bem e também ao mesmo tempo de mal, porque o ser humano acaba fazendo tudo demais, né? Assim, acaba levando a acabar fazendo algo que seria bom, acaba virando mal, porque a extração foi demais, houve muito desmatamento, e sabemos que desmatar não é legal, porque precisamos das árvores para poder melhorar o nosso oxigênio, para poder o planeta não ficar tão superaquecido. E isso foi que ele me imortalizou aqui, né? Temos o rapaz bebendo água no canal do rio, que era muito comum. Aqui, todo aquele momento de dificuldades a serem vencidas para conseguir o dinheiro, né? Conseguir o sustento das suas famílias, mas também com todas as dificuldades que eles encontraram, os seringueiros, tá bom? Agora, saindo da região norte, vamos para a região nordeste, nossa região, né? Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, toda essa região maravilhosa do Nordeste, mas que desde sempre, desde a época passada até os dias de hoje, sofre as pessoas que moram no interior, na região do sertão, né? O sertão nordestino até hoje é muito castigado pela falta de água, pelo calor e pela a falta de políticas públicas, né, adequadas que olhem para esse povo de forma a dar sempre um futuro, a dar sempre um norte, para que eles não saiam de sua terra, mas sim ame-as, tenham oportunidade, criem trabalho, desenvolva a sua região, entendeu? Cândido Portinari, Criança Morta. Pelo nome, já temos a profundidade do que é esse quadro, né? A imagem da ideia de deserto, e isso é o nosso sertão nordestino. As pessoas esquálidas, né? Bastante magras, roupas rasgadas e sujas, e são também retirantes, né? São pessoas que estão indo para algum lugar. Você pode ver a trouxa, a gente chama aqui no Nordeste de trouxa de roupas, e eles estavam indo para algum lugar, né? Como sempre aquele êxodo que o nordestino fazia, que saía da sua terra, a região sul e sudeste, em busca de melhoria para a sua família, de busca de trabalho. E essa família que Cândido Portinari retratou, várias e várias que existiram de verdade, que perderam seus entes queridos por causa da fome, por causa da seca. Tá bom? Temos uma família do pai, da mãe, temos 3 crianças e 4 com a que está no braço do seu pai, que faleceu por não suportar a fome e nem a seca. A criança está muito magra, está sofrida, castigada pelo o sertão, que tantas vezes não foi visto como deveria ser, até os dias de hoje, tá bom? Analisem bem as cores do deserto, né, no chão, bastante vivas, porque aquilo é a natureza que castigava, já as pessoas bastante apagadas, né, esquecidas, jogadas, tá bom? Ao léu, sem ter fé, praticamente, no futuro melhor para você e para a família, no caso, para os chefes da família e para seus filhos. É um quadro bastante triste, que faz nos refletir e que também tem aquela ideia de quando é que vai acabar isso, tá bom? Porque também são pessoas, são humanos e precisam de cuidados por parte de qualquer governo, na qualquer parte do mundo. Mas no Brasil, até hoje, isso existe e que precisa ser acabado. Mais uma vez, um tema bastante explorado pelo nosso artista, que foi o Nordeste. Temos o quadro de Cândido Portinari, chamado Retirantes, tá bom?
onde você pode ver agora, dessa vez, as mesmas características do quadro passado, né, que era a família de nordestino, família grande, né? O nordestino, ele do sertão, ele vive com suas famílias num local grande, né? Assim, a família é grande, né? No caso, eles se unem porque são pobres, né? Vive tio, ao mesmo tempo dentro de casa com sua família, pai e mãe com sua família, tudo isso daí. Temos aqui a imagem de pessoas esquadas, sujas, né? Um senhor de idade já com seu cajado, porque não tem mais força, né? Temos os urubus, né? Mais uma vez a imagem de êxodo, estão indo para algum lugar, estão indo à busca da sua melhoria, são nômades, são sofridos, né? Tem algumas crianças, né? Temos aqui 2, 4, 5 crianças, a imagem da trouxa de roupas na cabeça da mulher, como sempre, o homem sofrido do sertão, com seu chapéu de palha, com sua roupa característica, sem chinelos. E mais uma vez aquela ideia de deserto, né, de solidão, aquela ideia de abandono por parte das autoridades competentes. Né, e isso era na época das secas, da época do câmbio postal comuns, era desassistido no Nordeste. As suas famílias eram desassistido, né, por parte das autoridades. E é mais uma obra de cunho nordestino, de tema bastante forte, que nos fazem refletir, que nos fazem buscar até hoje, né, a melhoria dessa região que é tão linda e ao mesmo tempo tão sofrida. Pois bem, meus caros alunos, tá ok? A nossa aula de hoje foi isso, tá bom? Foi sobre muralismo, o muralismo mexicano. Vou fazer aqui uma leve revisão. Foi o muralismo mexicano, né, que surgiu por conta da ideia revolucionária, cujo qual alguns artistas absorveram essa ideia e colocaram nos muros para a população se unir cada vez mais, para a população buscar a liberdade, para a população buscar o melhor para si, através, né, da guerra civil mesmo. O povo mexicano, a mulher, o menino, o pai de família, os soldados que deserdavam, buscavam se armar e buscar o direito de liberdade. Esse movimento, após surgir no México, explodiu para o mundo inteiro, por causa que eram obras belíssimas, com influências até mesmo na pintura rupestre. Suas cores vivas chamaram a atenção de outros artistas em outras partes do planeta, assim como Cândido Portinari, que absorveram essa vanguarda e colocaram em suas telas com temas do seu próprio país. Que lindo isso, né? Ele adaptou aquela arte que surgiu em outro país para o seu próprio país, tornando assim uma arte universal, assim como a arte e a linguagem é. Lembrando das linguagens artísticas que são muito importantes, não é isso mesmo? E isso é o que é a arte. Ela traz a união de todas as línguas, de todos os povos. Né? No caso, as artes visuais, é esse tema. Eu quero muito que vocês vejam. E também o Cândido Portinari, como ele trouxe para o Brasil e como ele realmente destacou e criou um estilo próprio dentro da linguagem que já existia, tornando-ele assim imortal e um grande nome no mundo da arte. Cândido Portinari é conhecido no mundo inteiro e ele pode se dizer também que é um grande mestre do muralismo. Trouxe para o Brasil e trouxe com propriedade. Ele contou as mazelas e as necessidades, né, que o povo brasileiro tinha por parte das regiões. Destaquei uma agora, as regiões que ele usou, o norte e o nordeste, que é mais próximo de nós, para você poder ver como ele buscava temas realmente relevantes, para poder falar para o povo, para poder falar para as autoridades através da arte dos seus quadros. É isso, pessoal. A nossa atividade